Boa noite. O assunto de hoje é sobre a calamidade pública da Venezuela, a calamidade financeira da Venezuela, a calamidade econômica da Venezuela, que tem aumentado, tanto em proporção quanto em extensão, ao ponto dos venezuelanos procurar abrigo no Brasil, ao ponto dos venezuelanos procurar socorro, procurar refúgio no Brasil. Será que os venezuelanos têm se refugiado no Brasil, têm procurado o Brasil, eles têm vindo para o Brasil pelo simples fato do Brasil ser um país vizinho à Venezuela? Pelo simples fato do Brasil fazer divisa com a Venezuela? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, nessa noite. Porque o Brasil, ele está saindo de uma crise gravíssima, uma crise econômica também, uma crise política, uma crise financeira. E se a gente for olhar por esse lado, nós vamos ver que existem outros países também que fazem divisa com a Venezuela. Existem outros países vizinhos da Venezuela também. Então eu quero chamar a atenção dos brasileiros, porque é bom que isso fique bem claro na mente dos brasileiros. Por que essa calamidade pública tem aumentado na Venezuela? Por que essa calamidade financeira tem atingido tanto a Venezuela? Presta atenção. A Venezuela, nos últimos anos, ela era sustentada pelo dinheiro do Brasil. O dinheiro que o PT estava tirando do Brasil para sustentar a Venezuela, para manter a Venezuela. Se a gente prestar atenção, se os brasileiros prestar atenção, nós vamos ver que os países vizinhos ao Brasil, depois que o PT assumiu o Brasil, esses países vizinhos, eles não entraram mais em crise. Ou pelo menos não entraram em crise gravíssima. Não tiveram uma crise econômica gravíssima, uma crise financeira, uma calamidade pública. Nenhum desses países do Mercosul nunca se viram falar, durante o governo do PT, que houve essa calamidade pública como está havendo na Venezuela agora. Então, eu quero chamar a atenção dos brasileiros, porque esse governo do PT, todos os integrantes do PT, eles foram expulsos do Brasil. Eles foram exilados. E os países que deram refúgio para eles, para o governo do PT, foram a Cuba, a Venezuela, né, Argentina, Colômbia, esses países que os integrantes do PT se refugiaram. E os integrantes do PT, quando eles assumiram o Brasil, eles se acharam no direito de pagar essa dívida que eles tinham com os outros países que acolheram eles. Então, irmãos brasileiros, o dinheiro que o PT estava saqueando no Brasil não era somente para eles, não. Era para manter outros países também. E todos lembram quando o PT lançou aquele programa Mais Médico. Estava vindo médico da Cuba, médico de outros países. Eles estavam, tipo, pagando uma dívida de gratidão que eles tinham com outros países. E o PT sabia da riqueza que o Brasil tem e a capacidade que o Brasil tem e já foi assumindo o Mercosul, investindo em outros países. Só que o PT agora ele foi cassado. O PT saiu do governo. O PT saiu do poder. Automaticamente, toda a verba que era investida na Venezuela foi retirada também. E eu falo mais. Muitos outros países ainda vão entrar em crise. Muitos outros países do Mercosul ainda vão entrar em calamidade financeira. Outros países que dependiam de recursos financeiros do Brasil, como a Venezuela está sentindo agora. A Venezuela é só o primeiro país que está entrando em crise. Muitos outros países vão sofrer consequências.
do reflexo desse governo do PT. Esse governo do PT, eles faliram, não foi só o Brasil não. Porque o PT saindo do governo, outros países vão ser atingidos também. Outros países que estavam sendo administrados pelo dinheiro do Brasil, pelo dinheiro público do Brasil. Agora, isso não é ruim. Isso tem o seu lado bom. Porque os brasileiros, através do governo do PT, entenderam a riqueza que o Brasil tem e a capacidade administrativa que o Brasil tem. Irmãos, brasileiros, o Brasil, ele tem capacidade para liderar um governo internacional. Ele só era mal administrado. O Brasil só é mal administrado. Mas o Brasil, ele tem potencial, ele tem recurso, ele tem riqueza para administrar um governo internacional, irmão. O Brasil, ele tem poder, ele tem riqueza, recurso suficiente para liderar não somente o Mercosul, como o PT estava fazendo. E nós, como brasileiros, e forte, e capaz que nós nos tornamos agora, nós vamos cuidar dos venezuelanos. Não podemos deixar esse povo na mão. Não podemos deixar haitianos na mão. Não podemos deixar africanos na mão. Não podemos deixar argentinos que estejam na mão, paraguaios, uruguaios, colombianos, cubanos. O Brasil tem potencial para administrar, para liderar não somente o Mercosul, mas como um governo internacional. Sabe por quê? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é obrigada a liberar recurso se o Brasil assumir uma causa como a da Venezuela. A ONU é obrigada a liberar recurso se a gente assumir a responsabilidade de problemas como os haitianos, como os venezuelanos estão passando agora. A ONU, ela não é obrigada a liberar dinheiro, recurso, somente para os Estados Unidos não, irmão. É bom a gente entender isso. A ONU, ela tem como obrigação liberar recurso para aqueles países que estiver ajudando outros países. A ONU, a função da ONU é ajudar os países emergentes, aqueles países que estão em calamidade, aqueles países que não têm recurso para se reerguer. Aí é onde a ONU entra. Mas para isso tem que saber, o país tem que saber buscar recurso na ONU. A Venezuela não sabe. A Venezuela não dá conta de buscar esse recurso diante da ONU, diante do governo internacional. Os países mais fracos não dão conta de impetrar diante da ONU, diante do governo internacional, recurso para se reerguer, para se levantar. E o Brasil mostrando que tem justiça, como está acontecendo agora contra o PT, contra esses corruptos, contra esses ladrões, contra essas empreiteiras. Como está havendo justiça agora, o Brasil vai ganhar confiança, credibilidade diante do governo internacional. Isso é bom, irmãos. Isso é muito bom. Porque é Deus que está no controle. E vai vir muito mais países procurar ajuda para o Brasil. Porque muitos mais países vão entrar em calamidade pública, em calamidade financeira, calamidade econômica. Porque o PT saindo do poder, o dinheiro que o PT estava tirando do Brasil para investir nos outros países, o dinheiro que o PT estava tirando do Brasil para administrar outros países, automaticamente outros países vão ficar na mão. E muitos outros países ainda vão surgir com dificuldade financeira, com dificuldade administrativa. E o Brasil vai continuar liderando, porque o Brasil tem capacidade, tem potencial para liderar não somente o Mercosul, mas também um governo internacional. Glória a Deus! Amém?